Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje eu trouxe um tema que é sensacional, é uma delícia. Faz parte, assim, de qualquer tempo, começando lá na nossa infância, que é o gênero textual conto. Claro que a gente vai lembrar aqui de alguns contos clássicos, mas nós vamos trabalhar, sobretudo, as características, o conceito, alguns elementos ali da narrativa, que é o tipo que a gente encontra ali dentro do conto. Enfim, vamos começar. Primeira definição. Conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa. É narrado uma história, né? E é literário, faz parte da literatura. É um texto curto, tem um começo, meio e fim. Tudo de maneira breve, nada muito extenso. Porém, o suficiente para contar, passar ali toda a magia da história completa. Olha só essa imagem. Essa imagem nos diz muito sobre esse gênero. O que vocês identificam? Olhem bem. Com certeza, dentre esses personagens aí, vocês vão identificar histórias que lá na infância vocês ouviram, vocês leram, vocês assistiram, né, em filmes. E tem, com certeza, alguns aí que são os preferidos de vocês. Temos Aladim, e o Gênio da Lâmpada Mágica, Peter Pan, o Corcunda de Notre Dame, Branca de Neve, enfim, muitas e muitas histórias estão aqui condensadas nessa imagem e traz toda uma magia e nos remetem à infância, ao quanto nós gostávamos de ouvir. Estou falando de infância, mas eu estou falando da minha, né? Que vocês ainda com certeza curtem bastante. Mas olha, criança está dentro de nós e eu ainda amo ouvir essas histórias e ler também. Então, assim, de uma forma bem resumida, a gente já sabe que é um texto curto, é uma narrativa curta, tem um único conflito. O que seria o conflito? O conflito é aquilo que faz a história acontecer. Já já a gente vai analisar com um exemplo que eu trouxe no slide a seguir. Tem poucos personagens, acontece dentro de um tempo, de um espaço ali, de um lugar, e aí tem apenas um clímax, ou seja, o pran, aquilo que traz a emoção, é a grande expectativa da história, e agora? Né? E depois vem o desfecho. Então, para a gente analisar isso, nós vamos lembrar aqui da história do Chapeuzinho Vermelho. A gente sabe que tem poucos personagens. Nós temos o Lobo Mau, a Chapeuzinho, o Lenhador e a Vovozinha. Existe o conflito, que é a questão do lobo querer ali comer, digamos, né, se alimentar ali, não só da vovozinha, como também da Chapeuzinho, querer surpreender a Chapeuzinho. E a gente tem o clímax, o ponto auge, que é quando ele se veste ali de vovozinha, ele engole a vovó, coloca a roupa da vovó e se passa por ela. E o desfecho todo mundo sabe, não vou dar spoiler, porque quem não sabe vai ler a história, mas eu duvido muito que vocês não saibam, tá? Então, a gente vai falar agora dos elementos da narrativa. Olha só, tá vendo esse pente aqui? Para lembrar que os elementos da narrativa são o pente. P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo, E de enredo, ok? Sobre os personagens, a gente tem os principais, né? E os secundários. Eu acho que isso é bem simples, todo mundo consegue identificar dentro de uma história quem é o personagem principal, quem é o personagem secundário. A história ela acontece num determinado local, tá? Pode ser um cenário, um ambiente físico, uma casa, uma praia, uma floresta, numa escola, e pode ser também num espaço interior, um espaço psicológico, que é a imaginação, o sonho, o delírio. Então, pessoal, resumindo, o espaço é onde essa história acontece, onde esse conto acontece. Tipos de narrador. Todo conto, como a gente sabe, é uma narrativa. Há alguém que nos conta essa história. Nós vamos analisar aqui
dois tipos básicos de narrador: o narrador observador e o narrador personagem. Narrador personagem é aquele, como a própria palavra fala, ele é personagem, ele participa na história, ou seja, ele participa daquela história que ele conta. Então, o texto é narrado em primeira pessoa. O que isso quer dizer? Ao invés de falar, a Chapeuzinho estava muito feliz, ele poderia dizer assim: nós estávamos muito felizes. Eu e Chapeuzinho estávamos muito felizes. Então, ele se coloca, essa primeira pessoa, o eu, né, no singular, ou nós, indica a participação do narrador como personagem. Mas ele também pode ser apenas observador. Ele conta uma história da qual ele não participa. Ele apenas conta um fato que assistiu, ok? Então, a gente tem aqui... Então, essa questão de ser primeira pessoa, segunda pessoa, está ligada ao foco narrativo. E eu não vou aprofundar nisso aqui agora. O que a gente vai pegar é a análise em cima do tipo de narrador dentro ali do texto. Então, a gente tem o exemplo A. Todos estavam dormindo quando de repente ouviram um grito. Ficaram paralisados. Existe o eu aí? Existe o nós? Então, o foco narrativo aí, ele não está na primeira pessoa, ele está na terceira pessoa. Então, fala de algo ou alguém. Portanto, o narrador, ele é observador. Ao contrário do exemplo abaixo, o exemplo B. Estávamos... Quem estávamos? Nós. Então, eu e mais alguém. Olha o narrador se colocando aí na história. Nós estávamos sentados em volta do fogo quando seus olhos depararam com os meus. Olha aí a primeira pessoa do foco narrativo novamente. Então, esse narrador do exemplo B, ele é personagem. O tempo, né, é o quando essa narrativa acontece. Então, o tempo ele não diz exatamente uma data de calendário. Ele é marcado por expressões no conto. Olha, era uma vez, naquele tempo, numa tarde de sol, durante as férias. Então, são expressões assim que marcam tempo dentro do conto. O enredo, é a sequência de fatos, né? Numa narrativa existe uma ordem, uma sequência lógica ali dos acontecimentos que trazem ali, ou seja, todas as causas, todos os fatos, todos os acontecimentos dispostos numa sequência, ok? Então, são as etapas da narrativa ali. Continuando, para finalizar, eu trouxe aqui uma mensagem. Quando a gente fala de conto, desperta a infância, desperta os contos de fadas que tanto marcam a vida da gente, ficam realmente gravados na nossa memória. E o quanto eles agem na nossa imaginação, na nossa criatividade. E isso faz parte do processo de leitura. Então, por isso eu trouxe essa imagem aí que eu achei muito bacana e quero compartilhar com vocês. A leitura é importante para desenvolvimento da cognição humana, enriquecimento do vocabulário, ou seja, quanto mais a gente lê, a gente conhece mais palavras, né, palavras novas, aumento do senso crítico, a gente se torna mais crítico, mais observador, e exercita o cérebro, desenvolvendo mais ainda a nossa capacidade aí em todos os sentidos. Espero que tenham gostado desta aula, foi feita com muito carinho para vocês. Grande beijo, estou à disposição para o que precisar. Até a próxima!